Napoleon Hill passou mais de 20 anos estudando as pessoas mais ricas e influentes do seu tempo, empresários, inventores, líderes e construtores de grandes fortunas. Ao analisar essas histórias, ele percebeu algo que mudou completamente sua visão sobre riqueza. A prosperidade nunca começa no bolso, ela começa na mente. Antes de qualquer riqueza existir no mundo físico, ela precisa existir primeiro como uma convicção interna, uma ideia persistente, um desejo que não desaparece mesmo quando surgem dificuldades. E é exatamente por isso que muitas pessoas passam a vida esperando que algo aconteça do lado de fora. Esperam uma oportunidade milagrosa, um golpe de sorte ou um evento que transforme suas vidas. Mas o que Napoleon Hill descobriu foi diferente. A mudança verdadeira acontece primeiro dentro da pessoa. A mente começa a mudar. A forma de pensar começa a evoluir. A maneira de reagir aos desafios se transforma. E pouco a pouco, a identidade da pessoa começa a se afastar da mentalidade comum e se aproximar da mentalidade da prosperidade. Esse processo é silencioso, quase invisível, mas ele é extremamente poderoso. Porque quando a mente muda, as decisões mudam. Quando as decisões mudam, as ações mudam. E quando as ações mudam, inevitavelmente os resultados começam a mudar também. É por isso que existem sinais muito claros que indicam quando uma pessoa está evoluindo financeiramente. Sinais que muitas vezes passam despercebidos. Mas quando você aprende a recorrer-los, percebe que a prosperidade já começou a se formar dentro de você. Primeira prova. Você começa a sentir um desconforto crescente com a mediocridade. Aquilo que antes parecia normal começa a incomodar. Trabalhar apenas para sobreviver já não parece suficiente. Repetir os mesmos padrões de sempre começa a parecer sufocante. Uma inquietação aparece. Não é arrogância, é consciência. Você começa a perceber que nasceu para algo maior do que apenas pagar contas e esperar o tempo passar. Napoleon Hill dizia que todo grande sucesso começa com um desejo ardente. Esse desejo não é apenas um pensamento passageiro. Ele é uma força interna que empurra a pessoa para fora da zona de conforto. Quando esse desejo desperta, a pessoa começa a perceber que sua vida pode ser muito maior do que imaginava. E isso muda tudo. Segunda prova, você começa a valorizar ideias que antes ignorava. Conversas sobre crescimento, estratégia, mentalidade e oportunidades começam a chamar sua atenção. Livros que antes pareciam desnecessários começam a parecer ferramentas importantes. Isso acontece porque sua mente começa a procurar expansão. Napoleon Hill dizia que o conhecimento especializado é uma das maiores fontes de riqueza. Quando uma pessoa começa a alimentar sua mente com ideias elevadas, ela começa a desenvolver uma nova capacidade de enxergar oportunidades. A maioria das pessoas olha para o mundo e vê problemas. A mente em evolução começa a enxergar possibilidades. Terceira prova. Você começa a perceber o poder dos pensamentos. Antes, talvez você acreditasse que a vida era apenas resultado de circunstâncias externas. Economia, sorte, oportunidades ou falta delas. Mas algo começa a mudar. Você percebe que seus pensamentos influenciam suas atitudes. Suas atitudes influenciam suas escolhas, e suas escolhas determinam o caminho que sua vida seguirá. Napoleon Hill chamava isso de domínio da mente. A pessoa que aprende a dirigir seus pensamentos começa a dirigir também seu destino. Esse entendimento muda completamente a maneira como você reage aos desafios. Você deixa de enxergar dificuldades como sinais de derrota e começa a enxergá-los como parte do processo de crescimento. Quarta prova. Você começa a assumir responsabilidade pela sua realidade. Essa é uma mudança profunda. Enquanto a maioria das pessoas passa a vida procurando culpados para suas frustrações, a mente em evolução começa a fazer uma pergunta diferente. O que eu posso fazer para mudar isso? Essa pergunta muda tudo, porque quando você assume responsabilidade pela sua vida, você também assume poder sobre ela. Napoleon Hill dizia que a responsabilidade pessoal é uma das características mais marcantes das pessoas que prosperam. Elas não esperam que o mundo resolva seus problemas. Elas começam a construir soluções, e isso transforma completamente a trajetória de uma pessoa. Quanto você começa a perceber que seu ambiente influencia sua mentalidade. Pessoas negativas começam a incomodar. Conversas que giram apenas em torno de reclamações começam a parecer desgastantes. Você começa a buscar ambientes mais construtivos, ideias mais inspiradoras, pessoas que falam sobre crescimento, projetos e possibilidades. Napoleon Hill afirmava que a mente humana é extremamente influenciada pelas pessoas com quem convivemos. Por isso ele defendia a criação da Mastermind, um grupo de pessoas que compartilham ideias e estimulam o crescimento umas das outras. Quando sua mente começa a evoluir financeiramente, você passa a perceber essa influência com mais clareza e, naturalmente, começa a buscar ambientes que estimulem sua evolução. Agora pare por um momento. Reflita com sinceridade.
Você já percebeu algum desses sinais na sua própria vida? Se sim, escreva algo simples nos comentários. Minha mente está evoluindo. Pode parecer apenas uma frase, mas declarar sua evolução mental reforça algo poderoso dentro de você. E no próximo bloco, vamos falar sobre sinais ainda mais fortes. Sinais que muitas pessoas interpretam como dificuldades, mas que na verdade são provas de que sua mentalidade financeira já está mudando de nível. Observou algo muito diferente ao estudar as pessoas que construíram grandes fortunas. Antes de uma grande virada financeira, muitas delas passaram por uma fase de testes. Uma fase onde a vida parecia exigir mais maturidade, mais disciplina e mais clareza mental. Esse período não era um sinal de fracasso, era um sinal de preparação. E quando você entende isso, começa a perceber que certas situações que parecem negativas podem, na verdade, ser provas de evolução. Sexta prova de evolução financeira. Você começa a se incomodar com o desperdício de tempo. Aquilo que antes parecia apenas diversão ou distração, começa a perder o sentido. Horas perdidas em atividades que não acrescentam nada começam a parecer pesadas. A mente começa a buscar produtividade, não porque alguém obrigou você, mas porque algo dentro de você mudou. Napoleon Hill dizia que uma das características mais fortes das pessoas que prosperam é o uso consciente do tempo. Elas entendem que o tempo é um dos ativos mais valiosos que possuem. Dinheiro pode ser recuperado, tempo não. Quando sua mente começa a evoluir financeiramente, você passa a perceber o valor de cada hora. Começa a pensar em como usar seu tempo para aprender, criar, desenvolver projetos ou construir algo maior. Esse é um sinal poderoso de transformação mental. Sétima prova. Você começa a enxergar oportunidades onde antes via apenas problemas. Essa é uma mudança extremamente importante. A maioria das pessoas reage às dificuldades com frustração. Quando algo dá errado, elas focam apenas na parte negativa da situação. Mas a mente que está evoluindo começa a funcionar de outra forma. Ela começa a perguntar: o que eu posso aprender com isso? O que essa situação está tentando me ensinar? Napoleon Hill dizia que todo fracasso carrega dentro de si a semente de uma oportunidade equivalente ou maior. Isso significa que cada dificuldade pode esconder uma possibilidade de crescimento, mas apenas as pessoas que desenvolveram uma mentalidade diferente conseguem perceber isso. Quando você começa a enxergar oportunidades escondidas em situações difíceis, significa que sua mente está operando em um nível mais elevado. Oitava prova. Você começa a perceber que riqueza exige disciplina emocional. Esse é um ponto que muitos ignoram. Ganhar dinheiro não é apenas uma questão de habilidade técnica ou sorte. Muitas vezes é uma questão de controle emocional. Pessoas que não controlam suas emoções tomam decisões impulsivas, gastam sem pensar, desistem quando surgem obstáculos, reagem com medo quando enfrentam incertezas. Napoleon Hill explicava que a mente precisa ser treinada da mesma forma que um músculo. Ela precisa aprender a manter foco, mesmo quando surgem dificuldades. Quando você começa a perceber a importância de controlar suas emoções, significa que sua mentalidade financeira está amadurecendo. Você começa a entender que prosperidade não é apenas ganhar dinheiro, é também saber lidar com ele. Nona prova. Você começa a pensar mais no longo prazo. Esse é um dos sinais mais claros de evolução financeira. A maioria das pessoas pensa apenas no imediato, como pagar as contas do mês, como resolver problemas urgentes, como lidar com o presente. Mas quando a mente começa a evoluir, algo muda. Você começa a pensar em anos, projetos, construção de patrimônio e impacto futuro. Napoleon Hill observou que pessoas realmente prósperas raramente tomam decisões pensando apenas no curto prazo. Elas pensam em consequências futuras. Pensam em como suas escolhas de hoje irão afetar suas vidas daqui a 5, 10 ou 20 anos. Essa visão amplia completamente a forma como você toma decisões. Décima prova. Você começa a perceber o poder das associações. Napoleon Hill dedicou um capítulo inteiro em sua obra para explicar o conceito de mastermind. Ele dizia que quando duas ou mais mentes trabalham em harmonia, em direção a um objetivo comum, algo extraordinário acontece. Uma nova força mental surge. Ideias se multiplicam, soluções aparecem, projetos evoluem mais rápido. Quando sua mente começa a evoluir financeiramente, você passa a valorizar muito mais as pessoas com quem se conecta. Você começa a buscar conversas produtivas, ideias inspiradoras, parcerias inteligentes, porque percebe que ninguém constrói grandes resultados completamente sozinho. Grandes resultados normalmente são fruto de colaboração. Agora observe algo importante. Muitas dessas mudanças são internas. Elas acontecem antes que qualquer resultado externo apareça. Isso significa que você pode estar evoluindo financeiramente, mesmo que sua realidade ainda esteja em transformação. E isso é extremamente importante, porque quando a mentalidade muda, o caminho para a prosperidade começa a se abrir. Napoleon Hill dizia que o maior poder que uma pessoa pode desenvolver é o poder de dirigir sua própria mente.
Quando você aprende a fazer isso, começa a construir algo que poucas pessoas conseguem. Controle sobre sua própria direção. E no próximo bloco vamos falar sobre sinais ainda mais profundos. Sinais que indicam que sua identidade mental já começou a mudar. E quando a identidade muda, a realidade começa a acompanhar essa transformação. Hill observou esse fenômeno diversas vezes, ao estudar as histórias de pessoas que construíram grandes fortunas. Antes que qualquer resultado financeiro aparecesse de forma visível, essas pessoas passaram por um processo interno muito poderoso. Elas começaram a se ver de forma diferente. Isso pode parecer algo simples, mas na verdade é uma das mudanças mais profundas que podem acontecer na mente humana. 11ª prova de evolução financeira. Você começa a se enxergar como alguém capaz de prosperar. Durante muito tempo, muitas pessoas carregam crenças invisíveis que limitam seu crescimento. Crenças herdadas da família, do ambiente ou de experiências passadas. Frases como: dinheiro é difícil de ganhar. Pessoas ricas são diferentes de mim. Prosperidade não é para todo mundo. Essas ideias criam barreiras mentais. Mas quando a mente começa a evoluir, essas barreiras começam a se dissolver. Você começa a perceber que riqueza não é privilégio de poucos. Ela é resultado de decisões, estratégias, mentalidade e persistência. Essa mudança de percepção altera completamente sua relação com o dinheiro. 12ª prova. Você começa a aceitar desafios maiores. Antes, certos projetos pareciam impossíveis. Certas responsabilidades pareciam assustadoras. A ideia de tentar algo novo causava medo. Mas algo começa a mudar. Você percebe que crescimento exige coragem. Napoleon Hill dizia que todas as grandes conquistas exigem uma dose significativa de ousadia. As pessoas que prosperam não são aquelas que nunca sentem medo. Elas são aquelas que decidem agir apesar dele. Quando você começa a aceitar desafios maiores, significa que sua mente está se preparando para responsabilidades maiores. 13ª prova. Você começa a desenvolver persistência. Essa é uma das qualidades mais estudadas por Napoleon Hill. Ele percebeu que praticamente todas as pessoas que alcançaram grandes resultados tinham uma característica em comum: persistência inabalável. A maioria das pessoas desiste quando encontra obstáculos, mas a mente que está evoluindo financeiramente começa a entender algo fundamental. Dificuldades não são sinais de que você deve parar. Muitas vezes são apenas testes. Testes de disciplina. Testes de determinação. Quando você começa a continuar mesmo diante de dificuldades, significa que sua mentalidade está se fortalecendo. 14ª prova. Você começa a perceber que sucesso é construção. Muitas pessoas acreditam que prosperidade acontece de forma repentina, que existe um momento mágico em que tudo muda. Mas Napoleon Hill descobriu algo diferente. A maioria das grandes fortunas foi construída gradualmente, passo a passo, decisão após decisão, projeto após projeto. Quando sua mente começa a evoluir, você passa a valorizar esse processo. Você entende que cada pequena ação constrói algo maior. Cada aprendizado acrescenta uma nova ferramenta. Cada tentativa aproxima você de um resultado. Essa mentalidade construtora é extremamente poderosa. 15ª prova. Você começa a acreditar que sua realidade pode mudar. Isso pode parecer simples, mas na verdade é revolucionário. Muitas pessoas vivem presas à ideia de que suas circunstâncias são permanentes, que a situação atual define o futuro. Mas quando a mente começa a evoluir, uma nova percepção surge. Você percebe que sua história ainda está sendo escrita. Napoleon Hill dizia que a mente humana possui uma capacidade extraordinária de transformar ideias em realidade. Mas isso exige uma condição fundamental. A pessoa precisa acreditar que a mudança é possível. Sem essa crença, nenhuma ação consistente acontece. Quando essa crença começa a se formar dentro de você, significa que sua mentalidade está mudando de nível. Agora observe algo curioso. Muitas dessas mudanças acontecem antes que qualquer riqueza visível apareça. Na verdade, essas mudanças são o terreno onde a prosperidade começa a crescer. É como plantar uma árvore. Antes que os frutos apareçam, as raízes precisam se fortalecer. E é exatamente isso que está acontecendo quando sua mente começa a evoluir financeiramente. As raízes da prosperidade estão sendo construídas. Napoleon Hill acreditava que a maior diferença entre pessoas comuns e pessoas extremamente bem-sucedidas está na forma como elas utilizam suas mentes. Enquanto muitos deixam seus pensamentos vagarem sem direção, os que prosperam aprendem a dirigir sua mente com propósito. E quando uma pessoa aprende a fazer isso, algo extraordinário começa a acontecer. Ela deixa de reagir à vida e começa a construir a própria realidade. No próximo bloco, vamos falar sobre sinais ainda mais profundos. Sinais que indicam que sua mentalidade financeira já está ultrapassando o nível comum e começando a operar em um nível de visão estratégica. E quando isso acontece, a prosperidade deixa de ser uma possibilidade distante
e começa a se tornar uma consequência natural. Hill percebeu algo muito interessante ao estudar empresários, inventores e líderes, que construíram grandes fortunas. Antes que o dinheiro chegasse de forma consistente, essas pessoas passaram por um período em que sua forma de pensar começou a mudar profundamente. Elas deixaram de reagir ao mundo e começaram a observar o mundo. 16ª prova de evolução financeira. Você começa a pensar antes de agir. Pode parecer algo simples, mas na verdade essa mudança é extremamente poderosa. A maioria das pessoas age impulsivamente. Elas tomam decisões baseadas apenas em emoções momentâneas, pressão social ou medo de perder oportunidades. Mas quando a mente começa a evoluir, algo diferente acontece. Você começa a analisar, avaliar, refletir. Napoleon Hill dizia que uma mente disciplinada raramente age de forma precipitada. Pessoas que prosperam costumam observar mais, ouvir mais e falar menos antes de tomar decisões importantes. Isso acontece porque elas entendem que decisões moldam destinos. Quando você começa a desenvolver essa capacidade de análise, significa que sua mentalidade financeira está amadurecendo. 17ª prova. Você começa a perceber que o dinheiro segue valor. Durante muito tempo, muitas pessoas acreditam que ganhar dinheiro depende apenas de sorte ou de oportunidades externas. Mas quando a mente evolui, uma nova compreensão aparece. O dinheiro normalmente flui para quem resolve problemas importantes. Napoleon Hill explicava que toda riqueza é resultado da troca de valor. Pessoas que encontram formas de melhorar a vida de outras pessoas naturalmente se tornam mais valiosas para a sociedade. E quando você começa a perceber isso, sua forma de pensar muda. Você começa a perguntar: como posso ajudar mais pessoas? Como posso resolver problemas maiores? Como posso criar algo útil? Essa mentalidade transforma completamente o caminho da prosperidade. 18ª prova. Você começa a enxergar erros como aprendizado. Uma das maiores diferenças entre pessoas que prosperam e pessoas que permanecem estagnadas está na forma como lidam com erros. Para muitos, o erro é motivo de vergonha. Para quem evolui mentalmente, o erro se torna uma fonte de aprendizado. Napoleon Hill dizia que cada fracasso carrega dentro de si a semente de um benefício equivalente ou maior. Isso significa que cada tentativa que não funciona contém informações valiosas. Quando você começa a enxergar erros dessa forma, sua mente deixa de temer o fracasso. E quando o medo do fracasso diminui, sua capacidade de agir aumenta. Você começa a se tornar mais seletivo. Isso acontece naturalmente. Conversas negativas começam a perder espaço. Ambientes que estimulam apenas reclamações começam a parecer cansativos. Você passa a escolher melhor as influências que permitem entrar em sua mente. Napoleon Hill explicava que pensamentos são extremamente contagiosos. Assim como doenças podem se espalhar entre pessoas, ideias também se espalham. Por isso ele dizia que proteger a mente contra influências negativas é essencial para quem deseja prosperar. Quando você começa a selecionar melhor suas influências, significa que sua mentalidade está se fortalecendo. 20ª prova. Você começa a perceber que prosperidade é construção interna. Esse é um ponto que poucas pessoas entendem. Muitos acreditam que prosperidade significa apenas dinheiro. Mas Napoleon Hill observou que pessoas realmente bem-sucedidas desenvolvem primeiro uma riqueza interna: confiança, autocontrole, clareza de objetivos, disciplina mental. Essas qualidades criam a base para qualquer resultado externo. Quando sua mente começa a desenvolver essas características, significa que algo importante está acontecendo. Você está construindo os fundamentos da prosperidade. Agora observe algo interessante. Essas mudanças podem acontecer enquanto sua realidade externa ainda está se ajustando. Isso pode gerar dúvidas. Muitas pessoas pensam: se minha mentalidade está mudando, por que minha vida ainda não mudou completamente? A resposta é simples: porque toda construção leva tempo. Napoleon Hill dizia que pensamentos são como sementes. Eles precisam de tempo para crescer, criar raízes e finalmente produzir frutos. Quando a mentalidade começa a mudar, o processo já começou. Mas a manifestação externa acontece gradualmente. Por isso, muitas pessoas desistem exatamente quando estão mais próximas da virada. Elas não percebem que os sinais internos já indicam transformação. Agora pense por um momento. Você já percebeu algumas dessas mudanças acontecendo dentro de você? Talvez sua forma de pensar esteja diferente. Talvez sua visão sobre dinheiro tenha mudado. Talvez suas decisões estejam mais conscientes. Se isso está acontecendo, pode ser um sinal muito importante. Significa que sua mente já começou a sair da mentalidade comum. E quando isso acontece, um novo caminho começa a se abrir. No próximo bloco, vamos falar sobre sinais ainda mais fortes. Sinais que indicam que sua identidade mental já começou a se alinhar com a mentalidade das pessoas que prosperam. E quando essa identidade muda, a realidade, inevitavelmente, começa a acompanhar essa transformação.
Hill observou esse fenômeno diversas vezes, ao estudar as histórias de pessoas que construíram grandes fortunas. Antes que qualquer resultado financeiro aparecesse de forma visível, essas pessoas passaram por um processo interno muito poderoso. Elas começaram a se ver de forma diferente. Isso pode parecer algo simples, mas na verdade é uma das mudanças mais profundas que podem acontecer na mente humana. 11ª prova de evolução financeira. Você começa a se enxergar como alguém capaz de prosperar. Durante muito tempo, muitas pessoas carregam crenças invisíveis que limitam seu crescimento. Crenças herdadas da família, do ambiente ou de experiências passadas. Frases como: dinheiro é difícil de ganhar. Pessoas ricas são diferentes de mim. Prosperidade não é para todo mundo. Essas ideias criam barreiras mentais. Mas quando a mente começa a evoluir, essas barreiras começam a se dissolver. Você começa a perceber que riqueza não é privilégio de poucos. Ela é resultado de decisões, estratégias, mentalidade e persistência. Essa mudança de percepção altera completamente sua relação com o dinheiro. 12ª prova. Você começa a aceitar desafios maiores. Antes, certos projetos pareciam impossíveis. Certas responsabilidades pareciam assustadoras. A ideia de tentar algo novo causava medo. Mas algo começa a mudar. Você percebe que crescimento exige coragem. Napoleon Hill dizia que todas as grandes conquistas exigem uma dose significativa de ousadia. As pessoas que prosperam não são aquelas que nunca sentem medo. Elas são aquelas que decidem agir apesar dele. Quando você começa a aceitar desafios maiores, significa que sua mente está se preparando para responsabilidades maiores. 13ª prova. Você começa a desenvolver persistência. Essa é uma das qualidades mais estudadas por Napoleon Hill. Ele percebeu que praticamente todas as pessoas que alcançaram grandes resultados tinham uma característica em comum: persistência inabalável. A maioria das pessoas desiste quando encontra obstáculos, mas a mente que está evoluindo financeiramente começa a entender algo fundamental. Dificuldades não são sinais de que você deve parar. Muitas vezes são apenas testes. Testes de disciplina. Testes de determinação. Quando você começa a continuar mesmo diante de dificuldades, significa que sua mentalidade está se fortalecendo. 14ª prova. Você começa a perceber que sucesso é construção. Muitas pessoas acreditam que prosperidade acontece de forma repentina, que existe um momento mágico em que tudo muda. Mas Napoleon Hill descobriu algo diferente. A maioria das grandes fortunas foi construída gradualmente, passo a passo, decisão após decisão. Existe um ponto no caminho da prosperidade em que a mudança deixa de ser apenas mental e começa a influenciar todas as áreas da vida. Napoleon Hill percebeu isso repetidamente ao estudar as trajetórias de pessoas que construíram riqueza verdadeira. Antes de qualquer grande conquista financeira aparecer, essas pessoas começaram a desenvolver um novo tipo de postura diante da vida. Não era apenas pensamento positivo, era uma transformação de identidade. A maneira como elas se viam mudou, a forma como reagiam aos desafios mudou, e principalmente, a forma como encaravam o futuro mudou. 21ª prova de evolução financeira. Você começa a acreditar mais em si mesmo. Pode parecer algo simples, mas essa mudança tem um impacto gigantesco. Durante muito tempo, muitas pessoas vivem presas à dúvida constante. Elas questionam suas capacidades, subestimam suas habilidades e evitam desafios maiores por medo de fracassar. Mas quando a mente começa a evoluir financeiramente, algo começa a se transformar. A confiança começa a crescer. Não é uma confiança baseada em arrogância. É uma confiança construída pela experiência, pelo aprendizado e pela percepção de que você é capaz de evoluir. Napoleon Hill dizia que a autoconfiança é um dos pilares fundamentais do sucesso. Sem ela, a pessoa hesita, duvida e muitas vezes abandona oportunidades importantes. Mas quando a confiança começa a se fortalecer, a pessoa passa a agir com mais determinação. 22ª prova. Você começa a ter mais clareza de objetivos. Um dos maiores problemas que Napoleon Hill identificou nas pessoas que não prosperam é a falta de direção clara. Elas trabalham, mas não possuem um objetivo definido. É como um navio navegando sem destino. Quando a mente começa a evoluir, a pessoa passa a sentir uma necessidade maior de direção. Ela começa a perguntar: o que eu realmente quero construir? Onde eu quero estar daqui a alguns anos? Essa clareza transforma completamente a maneira como você utiliza seu tempo, sua energia e suas decisões. 23ª prova. Você começa a desenvolver disciplina. Disciplina é uma palavra que muitas pessoas associam a sacrifício, mas Napoleon Hill via a disciplina de uma forma diferente. Para ele, disciplina é a capacidade de alinhar suas ações com seus objetivos. Quando a mente começa a evoluir financeiramente, a pessoa percebe que resultados extraordinários raramente acontecem por acaso. Eles são fruto de consistência, ações repetidas
Decisões conscientes tomadas todos os dias. Essa compreensão faz com que você comece a organizar melhor seu tempo, suas prioridades e seus projetos. 24ª prova. Você começa a perceber o valor da paciência. Vivemos em um mundo onde muitas pessoas querem resultados imediatos. Elas iniciam projetos esperando mudanças rápidas. Mas quando os resultados demoram um pouco, muitas desistem. Napoleon Hill observou que pessoas realmente prósperas possuem uma qualidade muito específica: paciência estratégica. Elas entendem que grandes resultados são construídos ao longo do tempo. Elas continuam agindo mesmo quando os frutos ainda não apareceram, porque sabem que consistência produz resultados inevitáveis. Quando você começa a desenvolver essa paciência, significa que sua mentalidade está amadurecendo. 25ª prova. Você começa a perceber que sua vida tem propósito. Esse é um dos sinais mais profundos de evolução mental. Muitas pessoas passam anos apenas reagindo às circunstâncias. Mas quando a mente começa a evoluir, uma nova pergunta surge: qual é a contribuição que eu posso deixar no mundo? Napoleon Hill dizia que a verdadeira prosperidade acontece quando uma pessoa descobre uma forma de unir propósito e valor. Quando você trabalha em algo que melhora a vida de outras pessoas, sua energia muda, sua motivação aumenta, seu impacto cresce. E naturalmente, as oportunidades começam a aparecer. Agora observe algo muito importante. Essas mudanças não acontecem de uma vez. Elas surgem gradualmente, como pequenas transformações que vão se acumulando. E muitas vezes, a pessoa só percebe o quanto mudou quando olha para trás. Mas existe algo que Napoleon Hill repetia com frequência: quando a mente muda, a realidade inevitavelmente começa a mudar também. Porque nossas ações nascem de nossos pensamentos, nossas decisões nascem de nossas crenças, e nossas conquistas nascem da soma dessas escolhas. Se você chegou até aqui, talvez esteja percebendo algo muito interessante. Talvez muitas dessas mudanças já estejam acontecendo em sua vida. Talvez sua forma de pensar sobre dinheiro, crescimento e oportunidades esteja diferente do que era alguns anos atrás. E se isso estiver acontecendo, significa que algo muito importante já começou. Significa que sua mentalidade está evoluindo. E no próximo bloco, vamos falar sobre algo ainda mais poderoso: o momento em que todas essas mudanças começam a se conectar e preparar o terreno para uma verdadeira virada. Porque existe um ponto em que a preparação mental encontra a oportunidade certa. E quando isso acontece, a vida pode mudar de forma surpreendente. Existe algo que Napoleon Hill percebeu ao longo de décadas, estudando o sucesso humano, que poucas pessoas entendem completamente. A prosperidade raramente chega de forma repentina. Ela costuma chegar depois de um processo silencioso de transformação interna. Primeiro muda a forma de pensar, depois mudam as decisões, depois mudam as ações. E só então, a realidade começa a acompanhar essa transformação. Esse é o momento em que muitas pessoas percebem que algo dentro delas realmente mudou. 26ª prova de evolução financeira. Você começa a confiar mais no processo. Antes, talvez você tivesse pressa, talvez quisesse resultados imediatos, talvez acreditasse que tudo precisava acontecer rapidamente para valer a pena. Mas quando a mente evolui, você começa a entender algo muito poderoso. Grandes conquistas levam tempo. Napoleon Hill dizia que toda grande realização exige paciência, persistência e fé no próprio caminho. Quando você começa a confiar no processo, sua ansiedade diminui e sua consistência aumenta. 27ª prova. Você começa a perceber que oportunidades aparecem para quem está preparado. Muitas pessoas acreditam que oportunidades surgem apenas por sorte. Mas Hill observou algo diferente. As oportunidades costumam aparecer para quem está mentalmente pronto para reconhecê-las. Duas pessoas podem olhar para a mesma situação. Uma vê um problema, a outra vê uma possibilidade. Essa diferença nasce da mentalidade. Quando sua mente evolui financeiramente, você começa a enxergar oportunidades que antes passavam despercebidas. 28ª prova. Você começa a agir mesmo sem garantias. Esse é um dos sinais mais claros de crescimento mental. A maioria das pessoas espera segurança absoluta antes de agir. Mas segurança absoluta quase nunca existe. Napoleon Hill dizia que os grandes realizadores aprendem a agir mesmo quando o caminho ainda não está completamente claro. Eles confiam em sua capacidade de aprender, adaptar e crescer ao longo do caminho. Quando você começa a agir mesmo sem todas as respostas, significa que sua confiança está se fortalecendo. 29ª prova. Você começa a perceber que prosperidade é resultado de consistência. Não é apenas uma grande decisão, é a soma de centenas de pequenas decisões. Napoleon Hill dizia que o sucesso é construído diariamente. Cada pensamento, cada atitude, cada escolha. Quando você começa a agir com consistência, algo muito poderoso acontece. Seu progresso se acumula, e pouco a pouco sua realidade começa a refletir suas novas escolhas.
30ª prova. Você começa a sentir que está construindo algo maior. Esse sentimento é difícil de explicar, mas muitas pessoas relatam exatamente a mesma sensação. Elas começam a sentir que sua vida tem direção, que seus esforços estão conectados a algo maior, que cada aprendizado está preparando algo importante para o futuro. Napoleon Hill acreditava que quando uma pessoa desenvolve um objetivo claro e alimenta esse objetivo com pensamento persistente, ela começa a atrair circunstâncias que ajudam na realização desse objetivo. Isso não é magia, é alinhamento mental. Quando seus pensamentos, suas emoções e suas ações caminham na mesma direção, sua capacidade de realização aumenta enormemente. Agora pense por um momento. Talvez você tenha começado este vídeo apenas por curiosidade, mas ao longo dessa reflexão, talvez tenha percebido algo diferente. Talvez muitas dessas mudanças já estejam acontecendo dentro de você. Talvez sua forma de pensar esteja diferente do que era alguns anos atrás. Talvez sua visão sobre dinheiro, crescimento e oportunidades tenha se transformado. Se isso estiver acontecendo, existe uma grande possibilidade de que sua mentalidade já esteja evoluindo. E quando a mentalidade evolui, o caminho para a prosperidade começa a se abrir. Napoleon Hill dizia que a mente humana é a ferramenta mais poderosa que uma pessoa possui. Quando você aprende a direcionar seus pensamentos com propósito, disciplina e visão, começa a construir algo extraordinário. Você começa a construir sua própria realidade. E talvez o sinal mais importante de todos seja este: você não está mais esperando que o mundo mude. Você está começando a mudar sua forma de agir dentro dele. E quando isso acontece, a prosperidade deixa de ser apenas um sonho. Ela começa a se tornar uma consequência. Se essa mensagem fez sentido para você, escreva algo simples nos comentários. Minha mente está evoluindo. Essa pequena declaração pode parecer simples, mas ela reforça um compromisso interno poderoso. E se você acredita que mais pessoas precisam ouvir essa mensagem, compartilhe este vídeo, porque muitas vezes uma simples ideia pode ser o início de uma transformação completa. Napoleon Hill dizia que a maior diferença entre pessoas que prosperam e pessoas que permanecem presas à mediocridade não está na inteligência, na educação ou nas circunstâncias. Está na mentalidade. Ao longo de sua vida, ele observou que pessoas que alcançaram grandes conquistas passaram por um processo muito semelhante. Primeiro, elas começaram a questionar a realidade que viviam. Depois começaram a imaginar possibilidades maiores. Em seguida, começaram a agir de forma diferente. Esse processo pode parecer simples, mas ele transforma completamente o destino de uma pessoa. Quando alguém começa a desenvolver uma mentalidade voltada para crescimento, algo muda profundamente. A pessoa passa a observar o mundo de outra forma. Problemas passam a ser vistos como desafios. Desafios passam a ser vistos como oportunidades. E oportunidades passam a ser vistas como portas para novos caminhos. Esse tipo de mentalidade cria uma energia diferente, uma energia de construção. Napoleon Hill acreditava que pensamentos dominantes acabam se transformando em realidade. Isso significa que aquilo que você alimenta em sua mente, de forma constante, acaba influenciando suas decisões e suas ações. Se uma pessoa alimenta pensamentos de escassez, medo e limitação, suas escolhas tendem a refletir essas emoções. Mas quando alguém alimenta pensamentos de crescimento, aprendizado e realização, suas ações começam a se alinhar com essas ideias. E quando o pensamento e a ação caminham juntos, algo poderoso acontece. O progresso se torna inevitável. Por isso Hill sempre enfatizou a importância de vigiar os próprios pensamentos, porque dentro deles estão as sementes do futuro. Se você chegou até aqui, talvez já esteja percebendo que prosperidade não é apenas uma questão de dinheiro, é uma questão de mentalidade. Quando sua mente evolui, suas decisões evoluem. Quando suas decisões evoluem, suas ações evoluem. E quando suas ações evoluem, sua realidade começa a acompanhar esse movimento. Talvez essa seja a maior lição de todas. A prosperidade começa dentro, e quando ela começa dentro, nada pode impedir que ela eventualmente apareça do lado de fora.